conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Uma pergunta que a gente poderia levantar num momento como esse é: como é que está o seu guarda-roupa? Está cheio? Está vazio? Você é daqueles que quando chega lá, só tem a camisa azul para vestir a semana toda, né? Ou você é daquelas que chega lá, tem aquela porta estufando para fora e diz: não tem nada para vestir no culto domingo à noite. Coisas comuns que acontecem entre nós. Paulo usa essa linguagem do guarda-roupa pela segunda vez aqui nesse texto, mostrando que nós devemos nos despir das coisas antigas e devemos nos vestir das coisas novas do Evangelho. Buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, como nós lemos no versículo 1 e no versículo 2 aqui do capítulo 3 de Colossenses, tem implicações práticas para a nossa vida diária. Pensar no céu, desejar o céu, não é simplesmente algo gostoso de sentir no coração, como se fosse uma saudade ou uma esperança, mas é algo que deve mexer com o nosso comportamento, deve influenciar e nos levar a tomar decisões de acordo com isso que nós esperamos, que nós desejamos, que são as promessas relacionadas ao céu. Deus não quer que nós sejamos apenas, usar aqui uma palavra difícil para ficar interessante, Deus não quer que nós sejamos pessoas nefelibáticas. Nefele é uma palavra que significa nuvem. Então, uma pessoa nefelibática é uma pessoa que vive nas nuvens. Está sempre sonhando, está igual uma piadinha do Iris Rezende que apareceu aí essa semana, sentado lá no céu, numa nuvem 4x4, bebendo champanhe, como se fosse desse jeito. Tem pessoas que acham que a vida cristã é só isso, desejar as coisas boas, esperar que elas caiam na sua cabeça. No entanto, Paulo, ao falar sobre pensar no céu e desejar as coisas do céu, ele diz que
a vossa natureza terrena. E aí ele diz o que dessa natureza terrena a gente deve fazer morrer: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno. Paulo está mencionando as obras da carne, aquelas mesmas obras que ele cita em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, e ele diz que nós devemos fazer morrer. Observe que o verbo fazer está no imperativo, fazei. É um mandamento, não é uma sugestão, não é um conselho. Deus diz que é nossa obrigação perante Ele dar um jeito de que a nossa natureza humana morra. Pastor, mas não é Deus que mata? É, mas Ele mata através da sua obediência. Não, ele está falando que a avareza é idolatria. Ele não está englobando todos, não. Observe que as 3 primeiras têm a ver com as questões sexuais, e as 2 outras têm a ver com o comportamento, os desejos do coração, que nos 10 mandamentos estão relacionados com a cobiça, que é o último mandamento. Mas, antes de prestar atenção nisso, preste atenção no verbo. Nós é que devemos fazer a nossa natureza humana morrer. É interessante que Paulo usa a mesma linguagem em Gálatas 5. Ele diz que aqueles que são de Cristo Jesus, versículo 24 de Gálatas 5, crucificaram a sua carne com seus desejos pecaminosos. Ou seja, a tarefa de fazer com que os desejos pecaminosos diminuam tem a ver largamente na Escritura com a nossa obediência. É pela obediência à palavra de Deus que nós abandonamos os pecados que o desagradam e que atentam contra a sua santidade e a sua justiça, para praticarmos aquilo que o fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida, que é o fruto do Espírito. Paulo diz que essas coisas devem morrer, versículo 6, porque são por meio delas, que a ira de Deus vem sobre nós. Deus derrama a sua ira porque nós praticamos essas coisas que Ele não aprova para nós. Então, Paulo diz que nós devemos fazer morrer, nós devemos matar a nossa natureza terrena. Fazer morrer, no texto, significa matar de fome, não alimentar. Quando você deixa de aguar as plantas da sua casa e o sol bate nelas, elas murcham, elas secam e elas morrem. Elas morrem porque você não as alimentou. Assim é também na nossa vida espiritual. Se na igreja nós não alimentamos os irmãos com a palavra de Deus verdadeira, pura e santa, a igreja começa a passar fome, mesmo frequentando os cultos todo domingo. Porque o alimento não é dado de forma apropriada e adequada. Agora, o que Paulo está falando é que nós temos que deixar de alimentar a nossa natureza pecaminosa. Então, nós vencemos os nossos pecados, e ele está falando aqui de lascívia, impureza, questões que têm a ver com a vida sexual, deixando de alimentar. Se nós nos envolvemos com pornografia, é deixando de assistir pornografia que nós vamos parar de ter problemas com ela. Se você assiste, você alimenta o desejo e ele permanece vivo e cada vez mais forte. Se você não assiste, você mata o desejo e ele começa a ter fome e ele morre, ele diminui, ele vai desaparecendo com o tempo. Aquilo que você alimenta fica forte. Aquilo que você não alimenta padece, enfraquece, murcha e morre. Paulo está dizendo que nós devemos fazer dessa forma com os nossos pecados, não alimentá-los, deixá-los morrer de fome, padecer diante de nós.
elas só morrerão se nós obedecermos ao imperativo bíblico de positivamente agirmos para que elas morram. Deus, a Bíblia diz, odeia o pecado. Então, aqueles que amam a Deus devem aprender também a odiar o pecado que Deus odeia. Nós fazemos a nossa natureza humana pecaminosa morrer, abandonando as suas obras, os seus desejos, aquilo que faz com que ela cresça e se fortaleça na nossa vida. Então, o que nós podemos fazer na prática para matar a nossa natureza terrena? O que a gente pode fazer? Se é não alimentar, então não assistir, não ir atrás, não procurar, evitar certos caminhos, evitar certas conversas, evitar certos grupos que a gente sabe que naquele lugar pecados são incentivados, alimentados e praticados. Esse é o lado negativo. Então, o que nós devemos fazer morrer dentro de nós? Paulo diz: prostituição, impureza, lascívia, que estão relacionados com a vida sexual, e o desejo maligno e avareza, que dizem respeito ao desejar o mal constantemente para os outros e o tirar proveito também dos outros para fins próprios. A avareza, segundo nós entendemos aqui no texto, pode ser uma das motivações para se desejar o mal para os outros. Como eu quero ter muito, eu passo a desejar o mal dos outros para ver se sobra mais para mim. A Bíblia diz que a avareza é a parente próxima da inveja e irmã da cobiça, porque tem a ver com desejar mais, sempre mais, e sempre achar que tem pouco. Tem pessoas que são muito avarentos, e ao contrário do que às vezes nós imaginamos, não são pessoas ricas que são avarentas. Embora tenha muito rico avarento, com um tio Patinhas no seu coração, tem muita gente que é pobre e é muito avarenta. Se conduz pelo desejo de ter. E às vezes nós praticamos essas coisas na nossa igreja, na nossa vida cristã comunitária. Eu já fui pastor de pessoas que na igreja procurava sempre se sentar perto de quem tinha dinheiro, para bajular, para ver se quem sabe sobrava ali um presente, alguma coisa para isso. E falava bem dessas pessoas e não falava bem de outras, mas só dessas. Não que o fato das pessoas terem dinheiro seja o problema, mas como que as pessoas se relacionam com ele é que é o problema. Porque se fosse o problema ser rico, então Davi, Salomão, Abraão e outros membros plenos de fé na Escritura estariam em maus lençóis com Deus, e a Bíblia diz que eles eram ricos exatamente porque Deus os abençoou, e eles usavam da sua riqueza para cuidar de outras pessoas. Mas a Bíblia também fala de pessoas que perderam a sua vida porque amaram o dinheiro e correram atrás dele a vida toda. A Bíblia fala de um jovem rico que se aproximou de Jesus, era muito religioso, um frequentador da sinagoga, e ele então pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala dos mandamentos. Então ele diz: eu tenho observado esses mandamentos a minha vida toda, mas está faltando alguma coisa. Então Jesus diz: falta uma coisa, falta você me seguir. Vende tudo e vem me seguir. E aí a Bíblia diz que aquele homem se afastou triste, era um jovem homem. Ele se afastou triste porque ele era dono de muitas riquezas e ele não queria abandonar as suas riquezas para servir a Jesus. Ele tinha uma vida religiosa boa, ele tinha um vazio interior que ele não entendia, mas ele não quis trocar esse vazio por andar com Jesus. Ele preferiu ficar com as riquezas.
Ele tinha riquezas e mesmo assim tinha dúvidas no coração. Prova de que não são as riquezas que satisfazem, mas elas são instrumentos que a gente pode usar para servir ou para não servir ao nosso Deus. A Bíblia sempre fala que o dinheiro é sim um empecilho poderoso para que uma pessoa deposite fé no Senhor Jesus. Quando nós ouvimos as palestras do reverendo Ronaldo Lidório na internet, ele fala de 7 grupos no Brasil, que são os grupos menos evangelizados, e ele coloca na ponta os ricos muito ricos e os pobres muito pobres. A igreja tem dificuldade de evangelizar os pobres muito pobres, porque eles não trarão dinheiro para a igreja. E a igreja tem dificuldade de evangelizar os ricos muito ricos, porque estes também não vão trazer dinheiro para a igreja. Eu evangelizei um senhor uma vez que ele ganhava um salário fabuloso. E aí eu fiz um discipulado de 6 meses com ele, e ele aceitou tudo, até o apelo que eu fiz dele aceitar a Jesus, recebê-lo como Salvador, ele também o fez. E aí no último dia eu fechei a minha Bíblia e disse: agora eu quero responder as suas perguntas. Pergunta número 1. E esse negócio de dízimo aí, pastor? Como é que é isso? Eu expliquei o que era e ele nunca mais voltou lá na igreja. Então, aqueles que ganham muito, eles têm muita dificuldade de frequentar a igreja do Senhor Jesus, porque estão apegados a isso. E aqueles que ganham pouco demais, exatamente porque acham que ganham pouco demais, acham que Deus não pode abençoar a vida deles. E nos 2 casos a igreja tem dificuldade de evangelizar. Um porque não consegue chegar perto, e o outro porque não. Despojai-vos, novamente, o verbo no imperativo, para que seja uma obra nossa. Despojai-vos igualmente de tudo isto. E ele acrescenta mais: a ira, a indignação e a maldade, a maledicência, a linguagem obscena e a mentira. Observe que ele falou de pecados sexuais, ele falou de pecados relacionados à cobiça do coração, e agora ele menciona pecados que têm a ver com tristeza, mágoa e ressentimento em função de problemas com outras pessoas. Ira, indignação e maldade são coisas que nós praticamos contra outras pessoas, não praticamos isso sozinhos. E depois ele acrescenta então pecados da língua, a maledicência e a linguagem obscena, somados com a mentira. Coisas que nós falamos. Maledicência é falar mal dos outros. Linguagem obscena é sempre trazer uma conotação sexual maliciosa para as nossas conversas. Eu fico preocupado quando nos nossos acampamentos, retiros, nos nossos encontros, as pessoas ficam maliciando tudo. Enxergam questões sexuais em tudo. Um rapaz não pode fazer um elogio para uma moça que já começa os sorrisinhos,
os tapinhas e as conversinhas. E vice-versa. Você não pode abraçar o homem que aí já começa. E vice-versa. A Bíblia diz, jogue tudo isso fora. Limpe a sua casa. Eu coloquei aqui a Branca de Neve limpando a casinha dos 7 anões, porque é essa a ideia, de você pegar uma vassoura e sair limpando o seu coração. Varrer para o lado de fora aquilo que suja o interior da sua alma. Observe aí no texto que Paulo diz que tudo isso, ele coloca tudo num pacote só e ele diz, joga isso fora. Não mintam uns para os outros. Por quê? Verso 9. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Uma vez que isso foi retirado do nosso coração, quando entregamos a nossa vida para Jesus, elas não devem voltar mais para dentro do nosso coração. Eu lembro de uma palestra que o reverendo Carlos Delpino deu para nós no seminário. Ele disse o seguinte, tome muito cuidado quando você sentir saudade da velha vida. É um mau sinal quando um crente começa a falar bem da sua velha vida. E às vezes nós encontramos alguns jovens, alguns homens, falando de como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, uma vida promíscua, com prazer. De quantas meninas conquistou, de quantas levou para a cama, de quantas vezes passou a perna no professor e coisas desse tipo. Falando bem da velha vida. A Bíblia diz que nós temos que ter tristeza e arrependimento por causa das coisas maldosas, maliciosas e pecaminosas que nós praticávamos antes de conhecer Jesus. Nós temos que ter vergonha delas e não prazer nelas. Então Paulo diz, uma vez que vocês tiraram a velha roupa, não vistam a velha roupa de volta, vistam a nova roupa. A nova roupa que Deus nos deu. Então ele avança dizendo isso. Uma vez que vos despistes do velho homem, verso 9, e vos revestistes do novo homem, que se refaz, que se renova, com o objetivo de alcançar o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Novamente, Paulo toca na palavra pleno. Lembra que eu disse no começo dessa exposição que a palavra plenitude era uma palavra importante para os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Colossos? Eles diziam que as pessoas podiam ter uma vida feliz e completa sem Cristo. Paulo está dizendo que uma vida completa só existe quando nós conhecemos a Cristo. E aqui a palavra pleno, ela não quer dizer simplesmente cheio, mas ela quer dizer completo, ou seja, uma pessoa que não falta mais nada para que ela seja íntegra, feliz e equilibrada, moralmente falando. E então, quando Paulo trata dessa questão, ele diz que é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A presença dessas atitudes e ações pecaminosas na vida das pessoas trazem a ira de Deus sobre elas. Nós não vamos encontrar a bênção de Deus praticando no nosso meio mentira, maledicência, obscenidades, lascívia, prostituição, maldade e avareza. Nós vamos trazer o castigo e o juízo de Deus sobre nós. Esse telhado não nos protegerá da ira de Deus se praticarmos essas coisas. Assim então, Paulo sai do lado negativo e faz a sua segunda aplicação. A segunda aplicação é que Cristo nos revestiu do novo homem segundo a sua imagem. O novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Refazer está no tempo presente e na voz reflexiva. O que isso quer dizer? Que você faz a você mesmo, daí a palavra ser traduzida por refazer, fazer de novo.
nós somos feitos novamente, tendo como modelo Jesus Cristo. A Edneia, minha esposa, ela tem uma habilidade muito boa com desenhos. E uma vez, a gente queria fazer um painel na igreja e não sabia como, na época do retroprojetor. Ela pegou o desenho, colocou lá no retroprojetor, jogou na parede e copiou lá no papel que ela colocou em cima. E o desenho ficou grande. Ela pegou o modelo da imagem que foi jogada na parede e seguiu o contorno. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que olhar para Jesus e seguir o contorno. Fazer Cristo em nós. Pintar Cristo em nós. Escrever Cristo em nós cada dia da nossa vida. Esse refazer é para que nós possamos conhecer melhor a Deus. Pela obediência a Cristo, nós reconstruímos o nosso caráter pelo modelo do próprio Cristo encarnado que nos criou. O conhecimento ao qual Paulo se refere aqui é o conhecimento de Deus e da sua vontade, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. É conhecer quem é Deus e conhecer o que Deus quer de nós. É disso que Paulo está falando aqui. Ele então mostra para nós que a imagem de Cristo é o modelo da nossa transformação. E ele então diz mais. Observe que quando ele diz, tendo sido revestidos do novo homem, que é Cristo, podemos então nos refazer, espelhando-nos também nele. E ao dizer isso, Paulo está dizendo que todas as relações do novo homem são determinadas por Cristo. O verso 11, ele é importantíssimo aqui, porque ele cita várias situações que conhecer a Cristo faz com que elas percam o seu poder de nos separar uns dos outros na vida prática. Então ele diz o seguinte, que em Cristo todas as diferenças acabam. Primeiro, as diferenças raciais, porque não pode haver quem seja grego e quem é judeu. No céu não vai ter separação de pessoas que falam grego e de pessoas que falam hebraico. Não vai ter a separação de língua, não vai ter a separação de raça, não vai ter a separação de países diferentes lá no céu. No céu, o americano não será maior que o brasileiro e nem o russo melhor do que o inglês. Essas diferenças raciais, elas deixam de existir em Cristo. Hoje você pode ir na África, na cidade de Luanda, entrar na igreja presbiteriana do Farol e se sentir parte, porque eles cantam as mesmas músicas, eles leem a mesma Bíblia e eles pregam o mesmo Evangelho. Quando eu preguei na igreja presbiteriana do Farol em 2009, depois de novo em 2017, lá em Luanda, uma das coisas mais impressionantes que eu vi naquela igreja, 5 horas de viagem de avião daqui, é que a gente tinha a mesma liturgia. Então eu me senti parte. Ainda que na hora de cantar o hino Peregrinando por sobre os montes, não era um piano de cauda que eles usavam, mas um atabaque. E era bonito do mesmo jeito. Então, em Cristo, todas as diferenças religiosas são retiradas. Não vale circuncisão e também não vale incircuncisão. A circuncisão era a marca que diferenciava o judeu religiosamente de todos os outros povos que não praticavam a circuncisão. No céu não tem isso. Nós não seremos marcados e reconhecidos por diferenças religiosas. Lá no céu não vai ter a placa da igreja presbiteriana de Vila Nova num quarteirão e a placa da Assembleia de Deus de Campinas na outro quarteirão. Não vai ter isso lá. Quem for para lá não vai porque frequentou essas igrejas. Quem vai para lá,
Vai porque conheceu e entregou sua vida para Jesus. Terceiro, em Cristo todas as diferenças políticas são desfeitas. Não tem cita e não tem bárbaro. Cita era um povo. Bárbaro era a designação que os romanos davam para quem não fosse romano. Quem não era judeu era chamado de gentil. Quem não era romano era chamado de bárbaro. Uma questão política, uma questão ideológica. No céu, marxistas, direitistas, fundamentalistas não terão placas nas suas casas. Quem estiver no céu estará lá porque conheceu e entregou a sua vida para Jesus. Em Cristo, todas as diferenças sociais são anuladas. Não tem nem escravo e nem livre. No céu não haverá uma casa melhor para quem for patrão e uma casa inferior para quem for escravo. Ontem eu estava assistindo com a Edneia um filme, e nesse filme um homem foi para a igreja com as suas empregadas, no século XIX, antes da abolição da escravidão. E aí as pessoas da igreja começaram a olhar e comentar o que essas empregadinhas estão fazendo aqui no culto. E às vezes nós fazemos isso, olhamos para uma pessoa e falamos: o que essa pessoa está fazendo aqui? O que esse bêbado, esse mendigo, esse pobre, o que essa pessoa do tráfico está fazendo aqui? E discriminamos as pessoas por questões sociais, por cor e outras coisas mais. A palavra de Deus diz que quem for para o céu não é por causa da cor da sua pele, o formato dos seus olhos ou o tamanho da sua cabeça. Quem for para o céu é porque conheceu e entregou a sua vida para Jesus. E quem entregou a sua vida para Jesus não ficará olhando para o lado para enfatizar as diferenças, mas buscar a igualdade a partir de Jesus Cristo. Essa é a nossa pregação. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem ressaltar as diferenças para ganhar direitos e leis. Quando Martin Luther King pregou aquele sermão lá nos Estados Unidos, em Washington, dizendo: eu tenho um sonho de que ninguém mais vai precisar mais entrar numa loja e poder ir nessa ou naquela sessão baseado na sua cor. Porque perante Deus todos somos iguais. O negro e o branco são iguais. Agora as pessoas dizem diferente. Não, porque eu sou homossexual, eu quero receber prioridade. Porque eu sou da terceira idade, eu quero receber prioridade. Porque eu sou mulher, eu quero receber prioridade. Porque eu sou homem, alguém tem que olhar melhor para mim. E assim as pessoas enfatizam as diferenças para ganhar e tirar vantagem dos outros. A Bíblia diz que quem é cristão não pode pensar desse jeito. Algumas pessoas querem que o Congresso Nacional aprove algumas leis porque nós somos evangélicos. Nós estamos apoiando a indicação de um pastor presbiteriano para o Supremo Tribunal Federal, não porque ele é evangélico, porque se for nós estamos errados, mas porque ele tem capacidade de julgar com justiça. E nós achamos ruim que ele esteja sendo impedido de assumir uma cadeira como essa, só porque ele é evangélico. Não tem outro argumento. Perceberam a questão? Nós não podemos usar da diferença para impor, mas também não podemos usar da diferença para não permitir. Em Cristo essas coisas acabam. Elas deixam de ser critérios de julgamento. O único critério de julgamento é: qual é a sua relação com Deus? Esse é o único critério de julgamento. Por quê? Por causa da última frase: Cristo é tudo
em todos. Não sobra nada para outra coisa. Não sobra ninguém para ficar de fora. Se você conhece a Jesus e entregou a sua vida para Ele, você está dentro. Se você não entregou a sua vida para Ele, você está fora. Cristo é tudo. Ele é o pastor, Ele é Ele é a porta, Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira. Ele é tudo. E Ele é tudo em todos. Ninguém vai ter mais, ninguém vai ter menos. Aqueles que entregarem as suas vidas para Jesus estão completamente incluídos. E não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a opinião do governo, não é a opinião dos nossos adversários que vai fazer com que Cristo mude de ideia. Essa que é a questão. Então, qual que é a conclusão? Em Cristo somos chamados a viver uma vida participativa, estamos incluídos em Cristo, e uma vida colaborativa, de ajudar o próximo a andar com Jesus. Nele nós temos tudo, nele todos são lembrados, nele todos são incluídos, nele todos são contados. O revestimento que recebemos de Jesus Cristo, ou em Cristo, do novo homem, abre um mundo de possibilidades de crescimento nas relações humanas para nós. Ninguém deve se menosprezar e achar que não foi incluído. Eu não posso vir na igreja e falar assim, eu não vou participar do café da manhã porque ninguém olha para mim. Você está incluído. E quem te incluiu não foi o pastor, nem o conselho e nem a junta diaconal. Quem te incluiu foi o próprio Jesus Cristo. É Ele quem resolve todas as coisas. E é por causa dele que a porta está aberta. Então, ninguém também pode menosprezar o outro e dizer, você não pode. Nós devemos chamar as pessoas, venham, se incluam, participem. Não se coloque de fora, não se exclua. Uma vez nós fizemos um jantar na igreja, e aí vim ao púlpito e disse, nós vamos ter um jantar no dia tal, todos estão convidados. Aí no dia do jantar uma irmã não apareceu. E eu fui perguntar para ela, por que a irmã não foi? O senhor não me convidou? Falei, como que eu não convidei? Eu li o convite para a igreja. Não, o senhor tinha que me dar um convite específico, só para mim. Não vai ganhar mesmo. Na igreja nós não tratamos algumas pessoas melhores do que outras. E quando isso acontece, estamos pecando. É o que diz a palavra de Deus. Mas eu também não posso querer um tratamento VIP. Porque todos fazem parte. Então, quando o convite é feito, eu preciso saber que o convite é para mim porque eu faço parte. E não me excluir achando que eu estou de fora porque sou menos ou porque sou mais. Todos estão incluídos. E então, nunca nós devemos excluir as outras pessoas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 27, Paulo diz que Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Deus é que coordenou o corpo, Ele é que colocou você dentro, e Ele fez isso para que tudo funcione bem, diante dos seus olhos. 2 motivos de oração para você levar para casa depois desse texto. Primeiro, ore para que você persevere na luta contra a carne, para fazê-la morrer dentro de você, dentro de nós, dentro da igreja de Deus. A carne ainda é um problema que traz muita divisão na igreja,
irritação de um para com o outro, mágoa, ressentimento e dor. Acontece. E acontece com uma frequência muito maior do que a gente gostaria que acontecesse. Somos pecadores. E quanto mais cedo reconhecermos que somos pecadores, mais amadurecidos e preparados estaremos para ter um pouco mais de paciência com o próximo. E segundo, ore para que você tenha perseverança no discipulado, a fim de aprender com Cristo como usar positivamente o fruto do Espírito e os dons do Espírito no serviço cristão mútuo e na sociedade secular, para atrair mais pessoas a Cristo. A Bíblia diz que quando as nossas boas obras florescerem e acontecerem diante dos olhos das pessoas, mesmo os incrédulos, eles glorificarão o nome do Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 16. Quando a nossa luz brilha, pessoas veem a luz e a luz é Jesus. Então, se a sua luz brilhar, o brilho da sua luz vai mostrar Jesus para as pessoas. Se a sua luz não brilhar, as pessoas não conhecerão Jesus. Qual que é melhor? Ficar perto de uma pessoa que está sempre reclamando, xingando, falando mal dos outros? Ou ficar perto de uma pessoa que escuta com paciência, traz uma boa palavra, diz muito obrigado quando você faz alguma coisa para ela? Qual que é melhor? A gente sabe qual que é o melhor na ponta da língua. A Bíblia diz: seja então o melhor para os outros. Seja você esse que você gostaria de ficar perto dele. E aí você vai ver o quanto que as pessoas começarão a se aproximar.